Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Mile High Brasil Fantasy, edição de número 9 do nosso quadro aqui no YouTube. Meu nome é Vitor e hoje a gente vai estar dando dicas de escalação de fantasy para a semana 4 da NFL, temporada 2021-2022. Como vocês podem estar percebendo, eu hoje estou sozinho, o André não pôde gravar comigo, mas ele deu as dicas de escalação dele para essa semana. Eu vou estar trazendo para vocês aqui também. Lembrando sempre, galera, para vocês se inscreverem no nosso canal, dar aquele joinha no vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo. É sempre muito importante o seu feedback para a gente sempre quer melhorar o nosso conteúdo, a gente estuda bastante, a gente lê bastante sobre os assuntos que a gente está trazendo aqui para vocês. A gente, no momento, está com 860, 870 inscritos e a gente quer chegar aos 1.000. Quando a gente chegar aos 1.000, a gente vai ter um sorteio muito legal para os nossos inscritos, um sorteio de uma camiseta e de um boné. Então, avise os amigos aí. Às vezes tem algum torcedor do Broncos que você conhece que não segue a gente ainda. E vamos para o nosso vídeo. Lembrando a dinâmica de sempre aqui do vídeo, a gente primeiro dá as dicas de escalação, depois a gente dá as dicas de não escalação para você deixar no banco, depois a gente vai dar aquela dica clubista no nosso momento clubista, onde a gente traz um jogador do Broncos que pode se destacar na rodada para você escalar no seu fantasy, além do recap da semana, onde a gente faz a contabilidade das nossas apostas na semana passada. A gente aqui não tem medo de mostrar que errou. É bom a gente mostrar que, apesar de errar de vez em quando, a maioria das vezes a gente acerta. Na semana passada, se vocês puderem conferir o vídeo, a gente acertou a maioria das nossas dicas. E vamos para elas, né? A primeira dica, eu vou trazer as duas primeiras dicas do André, que ele pediu para eu passar para vocês aqui. E a primeira dica é de um velho conhecido do torcedor do Denver Broncos, que vai jogar contra o Houston Texans essa semana. Trata-se dele, Emmanuel Sanders. O Sanders é o wide receiver 2 lá do Buffalo Bills agora, um ataque muito explosivo. Ele, inclusive, foi dica de waiver da nossa semana lá no site. Se você não conferiu o nosso texto, né, na terça-feira que saiu, por favor, dá uma lida lá, tá muito legal. A gente tem uma sessão de waiver wire, onde a gente dá dicas de jogadores que estão disponíveis em mais de 50% das ligas, aí num consenso mais ou menos, e também dá dicas de trocas de jogadores que você pode comprar na baixa, vender na alta. O link vai estar na descrição. Deem aquela força, aquele apoio para a gente lá no site também, beleza? Mas o Sanders, como eu estava falando, é uma baita aposta para essa rodada, porque o ataque do Bills hoje é talvez top 3 da NFL. O Josh Allen já está jogando muito de novo. E, sem dúvidas, essa combinação de ataque explosivo mais adversário frágil, como é o Houston Texans, com certeza vai trazer muitos pontos, não só para o Sanders, como para o Diggs, na minha opinião. O Stephon Diggs a gente não traz como dicas de escalação aqui no nosso vídeo, porque é muito óbvio, se você tem o Diggs no seu time, você vai estar escalando ele independentemente do confronto, beleza? A segunda dica do André é um outro wide receiver, um wide receiver menos conhecido do público geral, é o Marcus Callaway, wide receiver do Saints, que vai jogar contra o New York Giants nessa semana, com a lesão do Tre'Quan Smith, que está questionável, eu acredito que não vai jogar contra o Giants. O Marcus Callaway torna-se o principal alvo aí do Jameis Winston, e o Giants, como a gente já pôde ver até contra o Broncos na semana passada também, é um time bem frágil. A secundária deles já permitiu boas pontuações, como a do Terry McLaurin na semana 2 contra do Washington contra o Giants. Então a gente está apostando aqui numa boa produção do Marcus Callaway, que era um queridinho dos analistas de fantasy, para ser um cara que estava sendo draftado lá embaixo, às vezes não estava nem sendo draftado, está disponível em uma boa porcentagem das ligas aí, mas ele realmente pode ter aí um breakout, uma performance aí que vai atrair os olhares de muita gente nessa semana.
Agora a gente vai para as minhas duas dicas. A minha primeira dica também é um wide receiver mais desconhecido do público em geral, que é o Jacoby Myers, wide receiver do Patriots. O Patriots joga contra Tampa Bay no Sunday Night Football, naquela volta do Tom Brady para New England. O Tampa Bay, é bom a gente frisar aqui, hoje é a pior defesa contra wide receivers da liga no Fantasy. É o que mais cede pontos de Fantasy para wide receivers. Ele já, por exemplo, na semana 1, cedeu uma grande pontuação para o Amari Cooper. O Amari Cooper foi talvez o maior pontuador de wide receiver naquele dia, naquela semana, aliás. Na semana passada, eles cederam uma grande pontuação para o Cooper Kupp, lá do Los Angeles Rams. E o Jacoby Myers hoje é o cara que tem mais volume lá no Patriots. Ele teve jogo com 9 recepções já. Tem outras opções, tem o Nelson Agholor também, por exemplo. Tem os tight ends lá, o Jonnu Smith e o Hunter Henry, que era do Chargers. Mas eu acredito que o Jacoby Myers, por ser essa principal opção, vai ter um piso muito bom de pontuação para essa semana. Até porque, como o Tampa Bay é tão bom contra jogo corrido, como a gente vem frisando aqui algumas semanas, os adversários acabam desistindo um pouco desse jogo corrido e focando um pouco mais no jogo aéreo. Então eu acredito que vai ser uma boa performance aí do Jacoby Myers, garantir seus 10, 15 pontinhos aí, que já vão te ajudar naquela posição de flex, ou até mesmo de wide receiver 2, se você, como eu, em algumas ligas, tá com algumas opções aí machucadas para essa semana também, beleza? A minha segunda opção já é um running back mais conhecido, é o David Montgomery, do Chicago Bears. O Montgomery vai jogar contra o Detroit Lions, e o Detroit Lions hoje é a segunda pior defesa contra running backs no Fantasy, segundo que mais cede pontos no Fantasy. Então, ele provavelmente vai ter aí suas 20 carregadas, como ele geralmente tem nos jogos, e eu acredito que essa irregularidade na posição de quarterback no Chicago Bears, aí o McNaghy está muito pressionado lá, como a gente sabe, a gente assiste, vai levar o Bears, eu acho que a explorar um pouco mais o jogo corrido, até para explorar essa fraqueza do Detroit Lions, né? Eles precisam ganhar do Detroit Lions. O Detroit Lions não está jogando mal, e eu acredito que o David Montgomery, até por não ter, digamos, nenhum outro running back lá que concorra com ele por essas carregadas, vai ter uma boa pontuação essa rodada. Eu vou estar apostando nele nas ligas que eu tenho ele. Então essas são as nossas dicas. Vou fazer um pequeno recap. Então, Emmanuel Sanders contra o Houston Texans, tô com a NBA na cabeça aqui também. Marcus Callaway, do New Orleans Saints, contra o New York Giants. Jacoby Myers contra o Tampa Bay Buccaneers. E David Montgomery contra o Detroit Lions. Beleza, galera? Agora a gente vai para as nossas dicas de sit da rodada, para você deixar no banco. E é sempre bom frisar que quando a gente fala em sit, a gente não está falando que o jogador é ruim. A gente está falando que o matchup dele é ruim e pode ser uma boa deixar ele no banco essa rodada para escalar outro jogador no lugar. Não quer dizer que ele não vá fazer uma boa temporada. Tem alguns jogadores que a gente coloca aqui. O próprio Montgomery, que a gente indicou nessa semana, a gente contraindicou na semana passada. E as duas primeiras contraindicações são no André. Ele contraindicou o CeeDee Lamb, wide receiver do Cowboys, contra o Panthers. O André contraindicou o CeeDee Lamb porque o Panthers vem com uma defesa muito forte para essa temporada. Agora eles adicionaram também o C.J. Henderson, que é o cornerback do Jaguars, que eu acredito que não vai estrear ainda, mas mesmo assim eles têm uma defesa muito sólida lá, que hoje talvez é a que mais está produzindo números na NFL, e a gente está acreditando que eles vão conseguir parar um pouco a produção do ataque do Dallas Cowboys, que apesar de ser muito bom, não costuma ter mais de um destaque como wide receiver. A gente costuma ver que ou é o
a Mari Cooper ou é o CeeDee Lamb, às vezes o Ezekiel Elliott. O Ezekiel Elliott foi o grande destaque da semana passada contra o Eagles. Então a gente está acreditando que o CeeDee Lamb nessa semana não vai performar bem. Então deixa ele quietinho no seu banco aí para essa semana. A segunda contraindicação do André é o Mike Davis. Você vê que ele até tá meio bravo aqui comigo por ter contraindicado ele. O Mike Davis do Atlanta Falcons. O Mike Davis vai enfrentar o Washington Football Team. E a gente acredita que o Mike Davis não vai performar bem, porque, primeiro, ele está dividindo muitos toques com o Cordarrelle Patterson, aquele cara que era do Bears e agora está no Atlanta Falcons, que é um híbrido aí de wide receiver e running back. Então a gente acha que o Mike Davis, que foi draftado aí para ser draftado no caso do Fantasy, pensando que ia ser o running back 1 do Falcons, mas até agora não valeu o investimento, né? Eu já indiquei ele aqui algumas vezes, já contraindiquei outras. Eu acho que é o nome que mais aparece aqui no nosso quadro nesse começo de temporada. E o Washington Football Team, a gente sabe que tem um front seven muito forte, uma linha defensiva que talvez hoje, em nome, no papel, seja a melhor da NFL. Então a gente acredita que não seja uma boa vocês escalarem o Mike Davis nessa rodada. E as minhas duas contraindicações, eu começo com o top waiver da rodada, o Chuba Hubbard, que é do Carolina Panthers, Carolina Panthers, que, como vocês sabem, vai jogar contra o Dallas Cowboys. O Chuba vai ser um bom nome para quem, principalmente para quem está com o McCaffrey machucado. Provavelmente, se você teve a oportunidade de pegar ele na free agency, aí nos waivers dessa quarta-feira, você pegou, mas eu acredito que esse matchup em específico não seja bom para ele. O Dallas está no top 10 aí de times que os running backs menos pontuam. Então, eu acho que ele ainda vai ser útil na temporada, se o McCaffrey perder mais tempo, mas eu estou apostando que nessa rodada ainda, especialmente porque por enquanto está meio confuso ali, talvez o Royce Freeman tenha alguns mais toques que a gente espera e mais corridas, né, que a gente espera. Então, eu tô contraindicando o Chuba Hubbard para essa semana. A minha outra contraindicação é um wide receiver conhecidíssimo, que é o Antonio Brown. O Antonio Brown que já teve uma grande semana 1, mas eu não indico a escalação dele. Primeiro, que ele está voltando de Covid, ele estava com Covid, por isso que não jogou na semana passada. E segundo, porque a secundária do Patriots continua muito forte. Também está no top 10 aí de secundárias que menos cedem pontos para wide receivers no Fantasy. E pelo Tampa Bay também ter aí muitas opções na posição, eles têm o Mike Davis, têm o Chris Godwin. Eu acredito que dessa vez não vai dar para o Antonio Brown. Eu acho que ele vai ter menos snaps, até por conta desse caso de Covid que ele teve. Então eu acredito que ele não seja uma opção boa para essa rodada. Então, fazendo o recap das nossas contraindicações, então é o CeeDee Lamb, wide receiver do Cowboys contra o Panthers, o Mike Davis, do running back do Atlanta Falcons contra o Washington Football Team, o Chuba Hubbard, que vai jogar contra o Cowboys, e o Antonio Brown, que vai jogar contra o Patriots. Beleza, galera? Antes do nosso momento clubista, lembrar sempre dos nossos parceiros da First Down. Se você procura aí produtos de qualidade da NFL, não só da NFL, mas do Broncos, lá tem bola, tem boné, tem camiseta, tem bandeira. Você usando o nosso cupom aí MileHighBR, você tem 6% de desconto. Vão lá dar uma conferida, que tem muita coisa legal e barata lá também, beleza? E agora a gente vai para o nosso momento clubista. O nosso momento clubista de hoje é o nosso tight end, que a gente indicou na semana passada, mas foi mal, o Noah Fant. O Noah Fant, que ficou meio
escondido contra o Jets na semana passada, mas até porque o Broncos resolveu o jogo muito rápido, focou bastante no jogo corrido, que encaixou em algumas situações ali, e tanto que a nossa outra indicação do momento clubista foi o Melvin Gordon, que foi bem, fez um touchdown aí, com certeza quem escalou ele ficou feliz. Mas o Noah Fant, falando em específico dele nessa rodada, a gente pega o Baltimore Ravens, que hoje no Fantasy é o time que mais cede pontos para tight ends. Então, já com essa falta aí do Jerry Jeudy e do KJ Hamler, a gente trouxe o David Moore do Practice Squad do Raiders, mas eu acho que ele não vai estrear nessa semana ainda. Ele vai precisar de um tempo aí para se acostumar com o playbook do Pat Shurmur. Então eu acredito que o Fant e o Sutton vão ser as principais targets aí, e também o Tim Patrick, claro, mas eu acredito que essa característica aí da defesa do Ravens de ceder muitos pontos para os tight ends vai se manter nessa rodada. Então, se você tem o Noah Fant no seu time, escale ele, porque ele com certeza é uma ótima opção para essa rodada, beleza, galera? E, por último, mas não menos importante, o nosso recap da rodada. O recap, como a gente falou, é sempre muito importante para a gente ver o que a gente acertou e o que a gente errou. As dicas de start da rodada passada. O André indicou o Deebo Samuel contra o Packers, e o Deebo Samuel, ao contrário do que a gente esperava, ele até teve muitos targets, ele teve 10 targets, mas ele teve apenas 5 recepções para 52 jardas. Então, realmente deu ruim. Talvez se ele tivesse dropado menos bolas ali no final, a pontuação dele teria sido melhor e a dica teria funcionado mais. Mas o que pesou também um pouco contra o Deebo Samuel foi a maior utilização do Brandon Ayuk nesse jogo. Ele que não vinha recebendo quase nenhum target nas 2 primeiras semanas, e aí na semana 3 ele realmente fez uma boa partida, teve um touchdown. A minha primeira dica foi o Michael Pittman, o wide receiver do Titans, o wide receiver do Colts, desculpa, que jogou contra o Titans, e o Pittman está se mostrando uma baita opção para fantasy, porque mesmo com a situação de quarterback complicada lá em Indianápolis, ele teve 6 recepções em 12 targets para ele. Ou seja, ele com certeza vem recebendo aí a maioria dos targets, e isso indica volume, isso indica futura produção. Então, se você, inclusive o Michael Pittman está nas nossas dicas de sleepers da temporada, e eu indico muito que você troque por ele para o seu time, ou pegue ele na free agency, se ele está disponível, porque eu acredito que o Michael Pittman vai ter uma boa temporada ainda. Ele teve 68 jardas de recepção essa semana, não foi tanto, mas realmente as recepções aí, e principalmente os targets, foram encorajadores. Ele ainda teve uma corrida para 5 jardas, mas que não serve para nada, né? Levando em conta que o Carson Wentz não jogou, realmente eu acredito que foi até uma boa performance do Michael Pittman. Lembrando que a gente gravou o vídeo antes de saber que o Carson Wentz estava lidando com problemas nos 2 tornozelos. Eu nunca vi isso, um cara conseguir torcer os 2 tornozelos no mesmo jogo. É um negócio meio bizarro aí. Mas, levando em conta essa situação, eu acredito que o Michael Pittman foi bem. A outra dica do André foi o Rondale Moore, wide receiver do Cardinals contra o Jaguars. E a fraca performance do Moore contra o Jaguars, ele só teve 2 recepções em 2 targets para 1 jarda. Ele ainda teve um fumble e 27 jardas de retorno aí. Ninguém esperava isso contra uma secundária fraca. Realmente deu ruim, não deu certo a nossa aposta, mas a gente se baseou em estatística, né? Infelizmente, fantasy é isso. Às vezes as coisas não dão certo como a gente espera, e por isso que é tão bom jogar fantasy, por isso que é tão legal. Por conta dessa imprevisibilidade do jogo, né? E a minha outra dica de start foi o Mike Davis, que eu tô dando dica de sit nessa semana. O Mike Davis jogou contra o Giants, ele teve 12 corridas para 50 jardas e 4 recepções em 4 targets para 20 jardas. Eu também acredito que essa não foi minha melhor dica, tinha opções melhores, então
o recap da semana passada de start foi esse. A gente até baseou bastante em estatísticas na rodada, mas realmente as opções acabaram não performando, seja por situações do jogo, como a maior utilização do Brandon Ayuk, como não havia sendo pela situação de quarterback, sendo por uma situação até que a gente não sabe do Rondale Moore, que realmente não apareceu para o jogo contra o Jaguars. As nossas dicas de sit, o André deu a dica de não começar o jogo com o Antonio Gibson, que jogou contra o Bills, e a atuação do Antonio Gibson foi salva por uma big play. Ele teve 12 corridas para 31 jardas só, então não foi efetivo no jogo corrido. Só que ele teve uma recepção que foi para um touchdown de 73 jardas. E isso salvou a pontuação total dele aí, com certeza. Então a aposta foi muito bem baseada, só que essa imprevisibilidade da big play aí, o cara receber a bola para 73 jardas, a gente não esperava também. Eu dei a dica de sit do David Montgomery contra o Browns. Essa semana, inclusive, estou dando a dica de start dele também. Ele teve 10 corridas para 34 jardas e 2 recepções em 4 targets para 21 jardas. Ou seja, essa a gente acertou. A gente pode cravar aí que realmente o David Montgomery não jogou bem contra o Browns. O Browns é uma baita defesa e o ataque do Bears naquele jogo foi um desastre. Então, aí, se você seguiu as nossas dicas, aqui você acertou, você está feliz também. A outra dica do André de sit foi o T. Higgins contra o Steelers, e o T. Higgins acabou não jogando, então a gente considera a aposta nula aí. Sempre lembrando que a gente faz as apostas na quarta-feira, então a gente acaba não podendo prever esse tipo de coisa acontecendo. A lesão do T. Higgins apareceu no injury reporting só na sexta-feira, então a gente não tinha como prever. E outra dica de sit que eu dei foi os running backs do Rams contra o Tampa Bay Buccaneers. E o melhor, o único praticamente, porque o outro running back lá teve 3 carregadas apenas, mas o Sonny Michel teve 20 carregadas para 67 jardas e 3 recepções em 4 targets para 12 jardas. Ou seja, ele foi inefetivo, apesar de ter aí tido 20 carregadas, e isso vale até um ponto de atenção para vocês. Fiquem de olho no Sonny Michel, porque ele está num ataque muito explosivo lá nos Los Angeles Rams. O Los Angeles Rams hoje é o melhor time da NFL, está jogando muito bem, e quem sabe aí, a gente não sabe ainda se o Darrell Henderson vai jogar ou não nesses próximos jogos, mas para quem tem o Sonny Michel, ele pode ser uma boa opção de escalação também, aí, dependendo do matchup. E como a gente falou mais cedo, o nosso momento cubista foi do Melvin Gordon, que teve uma boa atuação contra o New York Jets, teve touchdown. Eu só estou buscando aqui os números dele porque eu não peguei eles aqui previamente antes da gravação. O Melvin Gordon, no jogo contra o Jets, ele teve 18 corridas para 61 jardas e um touchdown. E ainda teve uma recepção para 21 jardas. Então, aí, na Liga PPR, Health PPR que eu jogo aqui, ele fez 14 pontos. Então, foi uma boa dica. Já o Noah Fant, como a gente falou, essa semana a gente está insistindo na escalação dele, mas no jogo passado ele não foi bem, apesar de a gente ter indicado. Ele teve 2 recepções em 3 targets para 15 jardas. Beleza, galera? Esse foi o nosso quadro dessa semana. Lembrando sempre de você nos seguir nas nossas redes sociais, inscreva-se aqui no YouTube, siga a gente lá no Twitter, onde a gente faz uma jogada muito legal, um acompanhamento do jogo ao vivo com a Ana lá na hora do jogo. Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, o Felipão lá está fazendo um baita trabalho no Instagram. Nosso Instagram está muito movimentado. E sempre lembrando também, apoie o nosso projeto, apoia.se/MileHigh Brasil. Eu vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil para vocês. Ajudem a gente a continuar levando o nosso conteúdo para o maior número possível de torcedores do Denver Broncos aqui no Brasil. Beleza, galera? E esse foi o nosso vídeo semanal. Espero que tenham gostado.
Deem seu feedback nos comentários, se faltou alguém, se vocês concordam, se vocês discordam. E é isso, galera. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, beleza? Abraço, viu? Até mais.